Olá! Eu recebi muito questionamento, muitas perguntas, sobre a postagem que eu fiz dos filhos, que ainda dormem com os pais. Então eu vou mostrar para você aqui o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo de modo sistêmico, qual é a nossa posição. Vou mostrar para vocês aqui de forma bem sintética, Então, aqui está você, Então você tem um relacionamento amoroso, chega daí o seu cônjuge, E dessa relação amorosa surge quem? Surge o filho. Aí nasce o filho nasce. E note que o filho só veio depois desta relação de casal. Independente de como foi, se foi planejado ou não, primeiro teve a relação do casal, para depois surgir o filho. Diz pela lei da ordem, Bert Hellinger, e as constelações mostram que quem vem antes tem pretensão. Então, a relação do casal, ela tem pretensão, ela tem preferência do que da relação de pais com filhos. Por que isso? Eu só consigo me posicionar como pai ou como mãe depois que eu souber me posicionar no relacionamento de casal. Olhem as dinâmicas que ocorrem, por exemplo, nos casos de separações. Geralmente seguem numa briga tremenda aí entre o casal, outros não. O que é muito importante aí para a criação do filho, manter as relações e saber a diferença. Que terminou foi a relação casal, a relação amorosa, e não a relação pai e mãe. E aí entra outras dinâmicas aí, quando vem o outro cônjuge, qual é o lugar que ele ocupa, como é que ele deve reagir e agir nessa situação, Mas vamos nos manter no foco, então, que esse filho, depois ele cresce e ele segue na esfera dos pais, que geralmente, o que acontece quando ele segue dormindo por muito tempo, já mostra aí uma dinâmica de que esse filho está ocupando um lugar que não é dele. Ele não está na frente dos pais. Ele está no meio dos pais. Ou o pai busca algo, a mãe busca algo nesse filho, impedindo com que ele siga olhando para frente e cuidando da vida dele. Desde pequeno isso. Essa dinâmica é desde o nascimento. Desde antes, desde a barriga, desde a gestação. Então a gente tem que manter essa dinâmica sempre. Mantendo essa dinâmica é porque nós estamos no nosso lugar, cuidando do que é nosso apenas. Então, quando eu coloco o filho no meio, isso está significando alguma coisa, que vem antes dessa dinâmica. Vamos olhar para isso agora, Você tem o seu pai e tem a sua mãe. O seu cônjuge também. Tem o seu pai, tem o pai dele e a mãe dele, correto? Cada um tem os seus pais. Quando eu coloco um filho no meio desta relação, é porque eu estou querendo buscar algo lá atrás, que faltou ou que eu tive em excesso, eu quero uma repetição. E como o maridão não consegue fazer isso, eu acabo projetando isso no filho, então essa dinâmica fica mais ou menos assim, Eu acabo tomando o filho e excluo o cônjuge dessa relação. E essa relação ela fica enfraquecida. Eu mostrei aqui como sendo a mulher fazendo isso, Mas não. Acontece com ambos os lados. Eu já peguei aqui de que pais, homens, que têm essa dificuldade de mandar a filha, por exemplo, para o quarto. Que ele sente pena, coitadinho dela, ela é muito pequena. Geralmente é essa dinâmica, tanto o homem quanto a mulher, de fazer isso com os filhos. É porque eu projeto algo que me faltou, algo da minha infância, algo da minha insegurança sendo projetada no filho. E com isso, eu coloco um filho num lugar que não é dele, E isso causa agitação nesse filho. O filho começa a ficar agitado, ansioso, não dorme direito, começa a ter medos, ele começa a ser inseguro, pode ter problema inclusive na alimentação, problemas na fala,
desde pequeno, né? E na fase adulta, então, esse filho ele pode ficar, inclusive, revoltado com a situação. Por quê? Porque ele não está enxergando nesta relação uma relação de pai e mãe. Ele não enxerga isso como pai e mãe, né? Ele está sentindo uma insegurança relativo aos pais e ele percebe. E se esses pais estão inseguros, o filho tende a ficar olhando para os pais, onde, na verdade, a vida está na frente do filho. É para lá que ele segue, é para a vida dele. Esse é o ciclo do amor, o filho olhando para a vida. E esse filho, ele tende a crescer, virar homem, né? E esse homem pode ser que ele fique totalmente dependente depois dos pais. Então, esse fato olha, um fato simples, considerado, né? Mais ou menos simples, de um filho ingênuo, né? De um filho dormir com os pais. Isso mostra uma dinâmica de grande peso do sistema e que deve ser rompido a partir de você mesmo. Você pode fazer diferente, mas para isso tem que olhar para as suas dores emocionais, olhar para os seus pais, olhar para o que faltou. Tem uma dinâmica oculta aí. Sem falar que, fora essa dinâmica, existem várias outras, como simplesmente do filho, ele pode ter tido, sim, né? Pode ter sido um gêmeo evanescente, né? Que ele vem suprir, pode ter questões de aborto, perdas, filhos não nascidos, filhos que morreram, que desencarnaram antes do nascimento dele. Então são várias as dinâmicas, pode ser inclusive um aborto lá, né, dos pais em relação à filha, né, um filho não nascido, né? E muitas vezes, se nós olharmos para essa geração dos nossos pais para trás, então, é muito comum, né, ter tido aborto e que a pessoa nem sabe que teve. Quais eram os testes, como é que eram feitos os exames, o acompanhamento gestacional, né, na época dos nossos avós, por exemplo. Como é que era feito isso? Então, isso pode estar tendo, sim, exclusões, né? Gerando, assim, então, a insegurança, tanto dos pais, e projetando isso nos filhos e, consequentemente, né? E o filho aqui, então, sendo também dando sequência a esse sistema que deve ser visto por você o quanto antes. Isso é só uma teoria, cada caso é um caso, cada sistema tem um sistema. Não estou dizendo que seja exatamente assim, como eu estou falando, que esteja ocorrendo com você, né? Para isso a gente deve sim abrir aí uma sessão de constelação familiar, individual ou com o casal, né? Para ver o que realmente está acontecendo. Por que essa dificuldade de o filho ir dormir sozinho no quarto dele? Né? Tem todas as outras questões envolvidas também, quanto à parte energética, a parte espiritual, né? Dos medos dos filhos, mas isso também pode ser resolvido. Tá? Então, qualquer coisa, acesse o link da bio, ali tem os meus contatos e tire maiores esclarecimentos. Aguardo você. Um grande abraço de luz.